A graça do Cordeiro, Shalom. Hoje eu quero falar sobre a imagem da besta e a guilhotina. Mas antes disso, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal e acionasse o sininho de notificações para que você receba novos vídeos e ajude a divulgar para que esta palavra chegue a muitos corações. Irmãos, falando sobre a imagem da besta, a primeira coisa que nós vamos tomar em consideração é o tempo da construção da imagem da besta. O tempo em que o falso profeta pediu aos homens que fizessem uma imagem ao anticristo refuta a ideia de que a televisão seja a imagem do anticristo. Por quê? Porque o televisor ele veio a ser construído aí no século XX, né? No início do século XX, televisor preto e branco, e com isso foge do que está na escritura, porque lá está escrito que no período da tribulação, quando o falso profeta aparecer, ele é quem pedirá que alguma empresa, porque a Bíblia não dá essa informação, mas ela mostra que o falso profeta vai pedir aos homens, e ao meu ver, esses homens no contexto são empresas capazes de fazer uma réplica idêntica do anticristo. Então, partindo do princípio da linha do tempo, a imagem da besta ainda não foi construída e ela só será construída quando aparecer o anticristo. Mas antes do anticristo vem o falso profeta, que é um tipo de João Batista. Ele vem antes do anticristo. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things: Rosario para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. E ele virá para anunciar a chegada desse falso Messias, que por sua vez terão a sua imagem construída. Vamos agora ao verso de Apocalipse, capítulo 13, né? E você vai perceber que este pedido partiu do falso profeta e as pessoas capazes vão construir esta imagem. Veja que a imagem fala e ela ordena a morte a todos aqueles que não a adorarem a besta. Percebemos que maior que a marca da besta é a imagem do anticristo. Por quê? Porque toda a ideia em volta do mundo espiritual é a adoração. O Senhor, desde o princípio, lá em Êxodo 20, ele condena a adoração de imagens, tanto que ele já diz para que ninguém faça imagens do que há em cima, nem na terra, nem embaixo da terra, porque ele é o Senhor, o único digno de adoração. Em Mateus capítulo 4, o diabo quer que Yeshua o adore, mas o próprio Yeshua já rebate dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Então toda a ideia do mundo espiritual está em torno de adoração. O diabo passará para o seu filho, o anticristo, esta mesma ideia. Por isso o falso profeta já traz em sua missão o construir, ou seja, o pedir às nações uma imagem. Esse fato é muito interessante porque veja que o falso profeta mesmo não tem condição de fazer uma imagem. Somente empresas sofisticadas, que ao meu ver pode ser a empresa do Elon Musk. Isso mesmo, a Tesla pode ser a empresa que vai confeccionar um ciborgue, uma imagem capaz de reproduzir as ideias do anticristo, que é a adoração.
Percebam que a Bíblia fala sobre decapitação. No capítulo 20 de Apocalipse, mostra isso pra gente. Então, essa ideia pode trazer a guilhotina de volta ao cenário de instrumentos de execução. Portanto, fiquem de olho aí na França, porque sabemos que a guilhotina é derivada desta nação. Meus queridos, é importante a gente tomar atenção aos detalhes da Escritura para que a gente perceba aonde a igreja vai chegar, aonde os santos podem estar nos tempos atuais. Vejam que a guilhotina ela foi extinta há poucos anos atrás, não é muito tempo não. A última execução foi em 1974, mais ou menos, e ela só foi extinta em 1981. Por isso, ela pode sim voltar ao cenário global e ser usada pelo governo do anticristo dentro do seu reino. Todas as pessoas vão ser obrigadas a adorar a sua imagem. Então a marca é uma consequência daqueles que adoram o anticristo. Então a pessoa aceita a marca, a pessoa está livre. Então ali demonstra que aquela pessoa é um adorador do anticristo. Veja Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel lá na questão da Babilônia. Eles não adoraram, eles não aceitaram a adoração da imagem de Nabucodonosor. Então vai ser a mesma ideia dentro do reino do anticristo. Todas as pessoas marcadas já vão ser adoradores da imagem da besta. Mas aqueles que não aceitarem dobrar seus joelhos diante daquela imagem, eles vão ser levados à guilhotina, executados sumariamente pelo governo da besta. Por isso, a imagem será muito mais perigosa do que a própria marca. Amém? Então, meus queridos, eu não vou me estender muito com esse vídeo. Fica aqui mais uma base para que no próximo vídeo eu possa explicar mais sobre este assunto, se Deus assim permitir. Mas que Deus abençoe a todos. Shalom.